O nosso objetivo com o censo era organizar as informações que existiam na literatura e várias das informações que ainda não haviam sido publicadas até aquele momento. Então, para cada uma das espécies, a gente fez um levantamento de onde ela ocorria, de quem no passado já havia registrado essa espécie para a área, e isso a gente desce mais de um século e meio, algumas espécies já haviam sido registradas, e dados ecológicos relacionados a essa espécie. Então, pelo menos o ambiente, o habitat básico onde ela vivia e aonde eventualmente você pode encontrá-la novamente, se for do seu interesse de buscar essa espécie. Durante o desenvolvimento desse trabalho, várias questões que surgiram foram questões relacionadas à biogeografia, à distribuição dessas espécies. E para você entender a biogeografia, bem como as estruturas de populações dessas espécies, você tem uma necessidade clara de ter esse conhecimento organizado. Então, na realidade, a base de conhecimento que foi gerada, ela hoje suportou várias análises biogeográficas diferentes, assim como várias inferências sobre isolamento de populações, sobre biotas, ou quais são os grupos que vivem em determinadas regiões, por que eles vivem só naquelas regiões, ou seja, muitos desses grupos eles são endêmicos, por que eles vivem naquela área de endemismo específica. Então, tudo isso foi um trabalho de base para responder muitas outras questões que derivaram dele. Quando a gente vai ver a síntese do conhecimento evolutivo desses animais, a gente vai ver que parte deles, que são os antozoários, esse grupo aqui em vermelho, essa parte eles têm uma fase bentônica, eles têm uma fase de pólipo que fica presa ao substrato, fica presa ao fundo marinho, mas eles não produzem medusa. Quando surgiu a medusa marca a evolução desse outro grupo, desse enorme grupo que você vê aqui, que leva o nome bastante emblemático de Medusozoa, ou seja, os animais que possuem medusa. Nesse grupo dos animais que possuem medusa, a gente tem uma enorme diversificação de espécies, como já também teve no passado, com grupos fósseis. E tem os grupos recentes. Dentro dos grupos recentes, a gente tem uma enorme complexidade de ciclos de vida, desde águas vivas que vivem aderidas ao substrato, elas não nadam, elas simplesmente crescem sobre o substrato e ali se reproduzem. A gente vai ter grupos que são extremamente venenosos, que no Brasil tem poucas espécies, como por exemplo as cubomedusas, são grupos inclusive responsáveis por alguns casos de óbito aos seres humanos. A gente tem o grupo das grandes medusas, que são aquelas medusas que acho que são mais características do imaginário das pessoas, aquelas águas-vivas grandes, e um grupo aqui de águas-vivas muito pequenas e de espécies predominantemente bentônicas, que vivem sobre o fundo, onde a complexidade também é muito grande. Para organizar essa base de dados, a gente foi no material que já estava coletado, parte por nós mesmos, parte por outros pesquisadores, e esses animais estavam depositados em instituições que servem para a curadoria desses animais, que são os museus de zoologia, museus de coleções marinhas. Essa quantidade de material que existia era enorme, boa parte foi coletada por vários cruzeiros independentes, cruzeiros oceanográficos conduzidos tanto no Pacífico quanto no Atlântico, uma parte por brasileiros, parte relacionada ao nosso grupo, grande parte foi feito na Argentina, em toda a área da plataforma continental desses países da América do Sul. Então a gente vai basicamente desde uma região equatorial até uma região subpolar. E isso acaba abarcando uma quantidade de ecossistemas e de habitats gigantesca. E por isso é que você acaba tendo toda essa riqueza, porque parte dos organismos que vivem em áreas mais quentes, mais equatoriais, esses mesmos organismos, essas mesmas espécies, elas não conseguem habitar áreas mais frias, como áreas temperadas ou subpolares, e vice-versa. Então, quando você acaba tendo uma amostragem sobre esses diversos tipos de habitat, você acaba tendo uma riqueza do número de espécies muito maior também. No fundo, um dos nossos grandes desejos de algo que a gente vem fazendo
ainda que de maneira um pouco fragmentar, é um estudo tentando embasar áreas de conservação. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter como informação para propor uma área de conservação é justamente saber que espécies vivem naquela determinada área. Porque essas espécies elas podem ser importantes com relação a determinados processos que só elas fazem, processos que servem à comunidade, por exemplo, processos ecossistêmicos ou processos ecológicos ou processos oceanográficos únicos daquela região. Ela pode ter uma história única, significa que ela evoluiu naquela área de uma maneira única e que o que você encontra lá hoje, na realidade, é uma parte da história animal que só se desenvolveu naquela determinada área. E para isso, para você decidir que áreas você tem que preservar, você tem que ter essas informações bem organizadas e bem disponibilizadas. Então, o que vem sendo feito como uma decorrência desse trabalho também é uma avaliação sobre áreas onde existe maior riqueza, onde existe um maior número de espécies, onde existe uma maior complexidade taxonômica, ou seja, ou espécies de grupos muito diferentes entre si. E com isso, com uma perspectiva geográfica, você consegue estabelecer quais áreas são mais interessantes ou prioritárias para a conservação, pelo menos sob o ponto de vista desses animais.